então, acho que aqui todos eu conheço, deixa eu ver, acho que a maioria aqui eu conheço. Eu sou a Magda Brasil, então, MB Cursos, e estamos iniciando mais uma palestra do Conversas e Negócios. Realizamos já vários eventos e agora estamos entrando na fase tributária, começando hoje ainda com a professora Sigrid. Dia 16 ainda tem uma outra palestra com o professor Laranja sobre a reforma tributária, poucas vagas, e ainda teremos no dia 21 de outubro com a professora Deise Parisotto sobre o CBS, também restam poucas vagas, certo? Bom, gente, então, esse nosso evento de hoje, as melhores teses para a recuperação tributária em 2020, com a professora Sigrid, então vai ser um excelente tema, que ela já vem debatendo aí há alguns dias, aí com uma maratona, ela também está lançando um curso novo, maravilhoso, e aí nós estamos tendo a oportunidade, então, de escutar, ela vai compartilhar esse conhecimento conosco. É importante também que vocês conheçam a professora Sigrid, porque ela é uma das professoras do nosso curso de Compliance Tributário com ênfase em SPEDS, a pós-graduação que tem na Faculdade de Monteiro Lobato. Está top esse nosso curso, já fechamos mais uma turma que tem aulas segundas e quartas, já estamos para fechar uma quarta turma com aulas aos sábados, aulas quinzenais. Está sendo um curso excelente, pelo menos nós estamos aí com alguns alunos que estão prestigiando, em virtude também dos professores. E a professora Sigrid, gente, ela é mestre em Ciências Contábeis pela Unicinos, ela tem pós-graduação em Direito Tributário, graduada em Ciências Contábeis pela URGS, ela desenvolveu toda a sua carreira também em empresas de auditoria nas Big Four e em companhias multinacionais, trabalhando em auditoria de tributos, contabilidade e planejamento tributário. Participação em projetos especiais, atuando como responsável e corresponsável, e tem vivência em DUI, de gerenciamento de equipes também. Então, e ela atua em todos os pós que eu coordeno, na verdade, tanto da FADEBS quanto da Monteiro Lobato, porque eu gosto também de prestigiar os excelentes profissionais que os alunos normalmente também gostam, recomendo, aprendem muito, que é o caso da professora Sigrid, que estará, então, iniciando este bate-papo aí conosco, certo? Sigrid, obrigada por contribuir com esse evento, né? Trazendo esse conhecimento. No final, gente, eu vou sortear 2 cupons de descontos da Magda Brasil Cursos, tá? E também 2 matrículas, que é a primeira mensalidade, no MBA Compliance Tributário. E a Sigrid vai ter uma surpresinha lá no final, né, Sigrid? Maravilhosa para vocês também. Aproveite, gente, boa noite, né? Sigrid, tudo tá contigo. Bom. Obrigada, professora Magda, pela oportunidade. Eu nunca tinha participado de um Conversas e Negócios como palestrante, já prestigiei vários eventos, Conversas e Negócios, mas na condição de palestrante é a primeira vez, então eu estou muito orgulhosa e grata pelo teu convite para contribuir, né, com os colegas aqui, vários já nomezinhos conhecidos aqui, meus alunos, colegas de profissão, que eu tenho muito orgulho de dizer que meus alunos são meus colegas de profissão. E a noite de hoje será sobre, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, será sobre as melhores teses tributárias para aplicar ainda em 2020, tá? Por quê? Porque 2020 não acabou. E recuperação tributária é a grande notícia boa de um ano que está sendo muito difícil para muitas empresas. Então, notícias como essa aqui, ó, Renner recupera 1,3 bilhão
em PIS e COFINS ao retirar o ICMS da sua base de cálculo. E isso não é a professora Sigrid que está falando. As lojas Renner emitiram nota de fato relevante em maio, dizendo que recuperaram, deram até o número do processo aqui, do mandado de segurança, recuperaram 1,3 bilhão em maio. E aí, nas notas explicativas do segundo semestre, esse 1,3 já está quase 1,4 por causa da atualização da Selic, né? Então, isso é uma excelente notícia para um ano tão difícil para as empresas como esse que nós estamos vivenciando. E as lojas Renner me chamaram a atenção porque quando logo que fechou o comércio, ela foi uma das primeiras a também opcionalmente fechou as suas lojas antes de haver norma para isso, né? Ela entendeu que poderia disseminar ainda mais o coronavírus. Então, ela foi uma loja que já sofreu previamente os impactos do coronavírus e agora teve essa excelente notícia. E é uma tese essa da retirada do ICMS da base de cálculo que muitas empresas não aproveitam. E aqui é uma forma, esse evento do Conversas e Negócios, que eu estou tendo a oportunidade concedida pela MB Brasil e Faculdades Monteiro Lobato de poder disseminar esse assunto para vocês aplicarem nos clientes de vocês. Sigrid, quais clientes? Pessoal, lucro real e lucro presumido. Isso aqui vale para lucro real e lucro presumido, só não vale para o Simples. E Simples nós vamos falar que ainda tem também como ajudar a empresa do Simples Nacional. E para não falar somente em ajudar as empresas, os honorários dessas ações judiciais são muito interessantes para alavancar a rentabilidade do nosso escritório, né? Do nosso escritório de contabilidade, o nosso escritório de advocacia. Então, isso aqui é um ganha-ganha. Se as teses tributárias, quando tu sabe operar as teses tributárias, tu realmente ajuda as empresas e se ajuda também, e esse é o objetivo desse evento aqui do Conversas e Negócios. Quer falar, Carla? Ou levantou a mão sem querer? Bom, Carla, fica à vontade, tá? Se quiser falar alguma coisa. Com relação a essa tese, então nós estamos falando que algo foi inconstitucional. Foi decidido pelo STF que a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS é inconstitucional. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês por que isso foi considerado inconstitucional. Mas eu já quero dizer para vocês que as jurisprudências da noite de hoje, elas estão disponibilizadas para todo mundo que fizer um print da noite de hoje e compartilhar lá no Instagram. Se você me marcar nos stories, você vai receber toda a jurisprudência, não só do STF, tem desdobramentos disso, STJ, e esses desdobramentos que nós vamos conversar hoje, eu disponibilizo num link para que você utilize no seu cliente, para que você tenha embasamento no seu cliente. Quem não tem o meu Instagram, eu vou disponibilizar aqui, tá? E isso dos stories, vou disponibilizar no chat, é uma forma de vocês ajudarem a divulgar o meu perfil,
tá? Então, é uma forma de vocês me ajudarem, vocês colocando um print da noite de hoje, me marcando. Já eu vou mandar o link das jurisprudências, todas as jurisprudências sobre as quais nós conversarmos hoje, eu disponibilizo para quem fizer um story com a Prof. Sigrid, tá, pessoal? Então, eu fico muito grata com cada story que vocês fizerem. Mas, então, voltando aqui, eu vou explicar essa inconstitucionalidade. Obrigada, Júlia. Essa inconstitucionalidade, tá? Porque a ideia aqui não é a gente falar de jurisprudência. Quem me conhece sabe que eu sou contadora, né? Pós-graduada em direito tributário. Mas eu sou muito da parte prática. A parte jurídica, eu tenho meus parceiros onde eu também ajudo eles na parte prática, mas a parte jurídica eu também vou abordar, mas de uma forma menos aprofundada aqui, e vamos falar da parte prática, ok? O que nós estamos falando aqui? De o ICMS compor um valor, né? Na nota fiscal, nós temos ele compondo o valor que tu vende para as empresas, para o teu cliente, né? Empresas, consumidores finais ou não. O teu cliente paga um valor e dentro dele tem ICMS. Esse ICMS, ele é receita para quem? Do governo do estado ou da empresa? O STF decidiu que é do governo, motivo pelo qual tu pode retirar. E aí começa a parte operacional. Sigrid, qual é o ICMS que eu tiro? É 18, é 12, é 7, qual é a alíquota? Ou, Sigrid, como que eu sei qual é a alíquota de PIS e COFINS do meu cliente? É 365, é 925? Quem fez as disciplinas comigo na Monteiro Lobato viu que existe uma diferença muito importante nessas alíquotas. Então, o que a gente vê, né, na disciplina da Monteiro Lobato, do compliance de SPED, compliance tributário com ênfase em SPED, que o regime cumulativo tributa a 365 e o regime não cumulativo tributa a 0,25. Então, o cliente de vocês que for regime cumulativo, vocês vão calcular essa oportunidade com a alíquota de 365. O cliente que for do não cumulativo, vocês vão calcular essa oportunidade com base na alíquota de 9,25. E, Sigrid, como é que eu sei qual é o regime que meu cliente está? Basta tu descobrir com ele qual é o regime que ele está no imposto de renda. Por quê? Salvo algumas mínimas exceções, a regra geral está no cumulativo, empresas que estão no lucro presumido, e no não cumulativo, empresas do lucro real. Então, quando vocês estiverem numa mesa de reunião com o cliente, tenham isso muito firme, porque senão tu não vai passar a confiança para o teu cliente, tu não vai fechar a proposta com ele. Tu tem que ter certeza qual é o regime que ele está, qual é a alíquota. E, Sigrid, como é que eu descubro a alíquota do ICMS? Bom, a alíquota do ICMS, ela vai depender de qual é a operação. Por quê? Porque o ICMS incide sobre diversas operações. Tem alíquota reduzida de 7, tem crédito presumido, tem alíquota interestadual, tem alíquota interna. No Rio Grande do Sul, nós temos alíquota interna de 18. Mas, se o teu cliente tiver alíquota operações interestaduais, ele vai tributar a 12.
ou a 7, dependendo do estado. Então, aqui tem um esqueminha também para que você considere na sua projeção de oportunidade qual é a alíquota que o teu cliente utiliza. Eu vou disponibilizar para vocês uma planilha que calcula automaticamente a oportunidade dessa tese tributária, tá? É uma planilha muito... ela é uma planilha que vocês conseguem utilizar de uma forma muito fácil, intuitiva, tá? Eu vou disponibilizar para vocês no link também, para que vocês consigam calcular qual é a oportunidade. Vocês precisam descobrir a alíquota do ICMS do cliente de vocês e a alíquota do PIS e da COFINS do cliente de vocês. Mas, Sigrid, afinal de contas, o que é inconstitucional nessa tese? Essa tese, segundo o recurso extraordinário 574.706 do STF, diz que a Seguridade Social será bancada ou financiada por toda a sociedade de forma direta ou indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes do orçamento da União e das seguintes contribuições sociais, 2 pontos. Do empregador, incidente sobre a folha de salário, isso aí não é a tese, a receita ou faturamento, aí começa a tese. Por quê? Vamos traduzir aquele artigo 195 da Constituição. Está dizendo o seguinte: a Seguridade Social, que é o INSS, escola, saúde, essas despesas do governo, vão ser bancadas pelas empresas e pelas pessoas físicas, mas o que interessa para nós são as empresas nessa tese. Essa tese diz que a Seguridade Social será bancada pelas empresas através de contribuições sociais incidentes sobre a sua receita ou faturamento. Não a receita do governo do estado, não a receita do governo municipal. Por isso que a gente tem as teses filhotes, porque as teses filhotes, elas se originam dessa lógica aqui. Se tu entender o que está em jogo o seguinte: eu vou pagar o PIS e a COFINS, eu vou pagar a contribuição social, eu vou pagar a contribuição previdenciária sobre receita bruta, sobre a receita da empresa, que não é ICMS e não é ISS. Então, tem a tese mãe, que é a que eu estou comentando aqui, e tem as teses filhotes. As teses filhotes, elas se originam dessa lógica. Então, quais são as teses? A tese mãe é o ICMS fora da base de cálculo do PIS e da COFINS. A tese filhote são várias. ISS sobre PIS e COFINS sobre a sua própria base, ICMS-ST sobre PIS e COFINS, ICMS e ISS sobre contribuição previdenciária sobre a receita bruta e ICMS e ISS sobre a contribuição social do lucro presumido. Sigrid, da onde saíram essas teses? Pessoal, dessa lógica aqui, ó, tu entendeu o que é inconstitucional, tu começa a entender as teses filhotes, ok? Não se preocupem que todas as jurisprudências disso aqui tá organizada no link para que você não se perca. Então, se você tem um cliente indústria, você vai aplicar a tese do ICMS sobre PIS e COFINS. Se você tem um cliente prestador de serviços, você vai aplicar a tese do ISS fora da base de cálculo do PIS e da COFINS. Ok? Sigrid, eu tenho um posto de gasolina. O que mais me perguntam é isso. O que se aplica para posto de gasolina? ICMS-ST fora da base
de cálculo do PIS e da COFINS. E eu vou mostrar para vocês as jurisprudências, ok? Bom, dúvidas, pessoal, é só colocar aqui no chat, tá? Quem tiver dúvida, vamos fazer dessa noite um bate-papo. Eu não me importo que vocês conversem comigo durante a minha explicação. Se ficou alguma dúvida, podem colocar um comentário. O que eu não quero aqui é um simples monólogo, tá? A gente pode ir trocando ideia ao longo da apresentação. Bom, aqui tem um exemplo, pessoal. O que vocês vão pedir no cliente de vocês para aplicar essa tese? A gente consegue provar para o cliente através de uma nota fiscal. Olha aqui, cliente, tu está tributando 230, mas dentro do 230 tem R$ 27,60 que tu pode retirar para fins de incidência do PIS e da COFINS. Então, aí tu consegue mostrar para ele quanto que ele pode economizar em cada venda que ele fizer. Esse CMS aqui é de 12%, olha aqui, ó, na nota fiscal. Esse CMS pode ser retirado do PIS e da COFINS. Aí eu pergunto para vocês, isso pode ser sem ação judicial? Não pode. Não existe uma lei que permita isso. O que existe é uma jurisprudência que foi considerada com repercussão geral. É diferente de ter uma lei. Se tem repercussão geral, significa que os tribunais vão decidir de acordo com aquela repercussão. Mas não significa que a Receita Federal vai aceitar sem uma decisão judicial. Certo? E aí eu pergunto para vocês, qual é o ICMS, o destacado da nota ou o a recolher? Perguntinha do milhão essa, tá? O que acontece? Nós temos 2 ICMS, no mínimo, né? O ICMS sobre vendas e o ICMS sobre as compras. Um menos o outro dá o a pagar. E aí que, na decisão do STF, ninguém expressamente enfrentou essa questão. Qual é o ICMS? É o destacado em cada nota? É o destacado em cada nota? Ou é efetivamente a pagar? Aqui tem um exemplo de um livro fiscal de R$ 9.500 incidente sobre a venda, que é o destacado, e tem também o líquido dos créditos. Os créditos aqui foi 5.700, um líquido de 3.800. Sigrid, afinal de contas, qual é o ICMS? Eu tenho uma notícia para dar para vocês. Se o juiz, na liminar ou no trânsito em julgado, não disser que é o sobre as notas, que é o destacado, a Receita Federal não vai aceitar que seja o destacado e vai querer que seja o a recolher. Então, aqui eu já estou dando uma dica que vale ouro. Essa dica que eu estou dando aqui vale milhões para uma empresa, tá? Eu conheço casos de empresas que o juiz não foi forçado ou não foi solicitado ao juiz se manifestar sobre qual é o ICMS. É o destacado ou é o a recolher? É o destacado ou pago? E aí sai um trânsito em julgado maravilhoso, dizendo que a empresa tem direito a tirar o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Lindo, só que ele não enfrenta a questão. E aí o contribuinte cai nessa solução de consulta da Receita Federal de 2018, dizendo que é o ICMS a recolher, entendem? Então, se o juiz não protege a empresa, o que está esperando ela é essa solução de consulta aqui,
essa solução 13 de 2018, que diz que é a recolher. Então, aqui se perde muito dinheiro pelo simples fato de não ter pedido para o juiz se manifestar sobre qual é o ICMS. A professora Magda disse que eu vou mostrar o meu curso da palestra para vocês, e no meu curso tem um modelo de mandado de segurança, onde consta exatamente esse trecho aqui, para o juiz se manifestar qual é o ICMS. Porque se no mandado de segurança tu não pede para o juiz se manifestar, tu cai nessa solução de consulta e tu perde milhões por não ter pedido para ele se manifestar. Quer falar, Carla? Mas, Sigrid, qual é o entendimento do STF? O STF não enfrentou essa questão, mas se tem uma pista do entendimento do STF no voto da ministra Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia fala no voto dela do ICMS destacado na fatura, certo, Carla? Ela é a única que fala que é o destacado. Então, aqui a gente tem uma pista do que o STF votou, tá? Só que, quando pedem para o STJ se manifestar, o STJ está dando o destacado. Não só o STJ, tá? Os TRFs, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta região, estão dando também ganho de causa para o destacado. E agora, esse mês, nessa jurisprudência aqui, que eu coloquei para vocês, o recurso especial 1.822.251, que o ministro Napoleão Filho disse o seguinte: em seu apelo, a Fazenda insurge-se contra o julgado que concluiu que é o ICMS destacado. Porém, a insurgência não merece prosperar. Então, não adianta a Receita Federal espernear que é o ICMS a recolher, porque o STF já se pronunciou através do voto da ministra Carmen Lúcia, o STJ dando causa, os tribunais regionais federais estão dando que é o destacado. Então, quando me perguntam, Sigrid, é o destacado ou é a recolher? Eu digo, quem diz isso é o juiz, não é a professora Sigrid, não é a contadora Sigrid. Quem diz isso é o juiz. Se o juiz não se manifestar, quem diz é a Receita. E aí tu perde milhões por um detalhe. Ok, pessoal? Alguma dúvida sobre o ICMS? Essa questão do ICMS, essa aí é a tese mãe. Agora nós vamos falar de teses filhotes. Sem dúvidas nenhuma? Vamos seguir, então. Vamos seguir para a tese filhote do ISS. O ISS é uma receita do governo municipal. Então, é uma analogia. Se o STF decidiu que o ICMS não é uma receita da empresa, por que haveria o ISS de ser? Então, o STJ tem votado que o ISS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Nessas jurisprudências aqui coloquei para vocês na apresentação. Quem chegou depois, a apresentação está disponível, tá? Nos materiais dessa reunião. Temos aqui também outra jurisprudência que está disponível para você. É só fazer um story para ir me marcando no Instagram. Mais jurisprudência aqui. E
No STF, nós temos o recurso 592-616, que estava sendo votado esse mês. O ministro Celso de Mello já afirmou que, assim como o ICMS, o ISS tem que estar fora da base de cálculo do PIS e da COFINS, mas o ministro Dias Toffoli pediu vista, ou seja, não vai decidir tão cedo, né? Vai precisar de mais aí um tempo. Mas, por enquanto, é possível requerer judicialmente que o ISS seja retirado da base de cálculo do PIS e da COFINS, certo? Bom, agora vamos falar do PIS e COFINS sobre a sua própria base de cálculo. Como é que funciona isso, Sigrid? Nós temos o tema 1067 do recurso extraordinário 1.233.096, que leva em consideração o fato de tu colocar no teu preço de venda o PIS e a COFINS. Ele não é um tributo que tu não consegue desconsiderar na formação do teu preço de venda. Se é assim, tu precisa também considerar a não incidência do PIS e da COFINS sobre a sua própria base de cálculo. E como é que está isso? Está tendo jurisprudência de que, sim, deve-se retirar o PIS e a COFINS da sua própria base de cálculo. Tem inúmeras jurisprudências, essa aqui é de menos de um ano atrás, de que se o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, por não se espelhar receita ou faturamento da empresa, o PIS e a COFINS também não podem compor a sua própria base. Então, aqui nós temos mais uma jurisprudência que leva em consideração a tese mãe. Essa aqui é uma tese filhote, ok? E agora, eu pergunto para vocês. Justiça Federal da onde? De Porto Alegre? Mas tem, em primeira instância tu perde, mas tu pode recorrer, né? Tu pode recorrer. E até tem jurisprudências que mostram isso, né? Que em primeira instância tu perde, mas depois de recorrer tu ganha. Ah, tá. Que bom. Buenas, pessoal. Agora eu vou perguntar para vocês substituição tributária. O que vocês acham? Quando uma empresa paga o ICMS-ST por ela ser substituída, mas na venda dela sai alíquota zero, sai sem ICMS. Como é que fica essa situação? Como é que está isso nos tribunais? Porque isso é um bicho de sete cabeças, né? Se tu parar para... Porque o diabo mora nos detalhes. E aí tu começa a pensar, poxa, a empresa... Aqui tem uma nota fiscal. Essa nota fiscal aqui tem o ICMS próprio de 440,11. Esse dá direito à retirada da base de cálculo do PIS e da COFINS, mas o ICMS-ST é um encargo de quem está pagando pela nota fiscal e não na venda desse que está pagando. Então, é uma forma diferente de cobrança do ICMS. E aí a gente pode ter dúvidas. Ora, quem está arcando com o ICMS-ST é o substituído, mas quem pode tirar da base de cálculo legalmente é o substituto.
tributou. Só que essa questão não está pacífica pelo substituído. Quem é o substituído, Sigrid? Me explica melhor essa questão, porque eu não sou da área. Imaginem aqui um processo sem substituição tributária. Aqui tem a indústria, que recolhe um pouco de ICMS, tem o distribuidor, que recolhe mais um pouco de ICMS, tem o próprio posto de venda no varejo, que recolhe mais um pouco de ICMS, e aí chega no consumidor final. A substituição tributária deixa com a indústria o encargo de cobrar e pagar o ICMS-T, mas sai do bolso do distribuidor, do varejista e do consumidor final, mas está destacado em qual nota fiscal? No da indústria. E aí começa a confusão. Por quê? Porque o distribuidor e o varejista se sentem prejudicados. Por quê? Porque foi do bolso deles que saiu o ICMS. Né? Então, nós temos aqui o substituto, que é a indústria, e o substituído, que é o atacado, o varejo e o consumidor final. E aí, o que a gente tem visto nos tribunais? Que os atacadistas e os varejistas estão procurando o judiciário para dizer, olha, o ICMS, o meu ICMS pode estar saindo a zero, mas nota de compra, quem pagou fui eu. Então, não é um ICMS que sai destacado na minha nota de venda, por causa da mecânica do ST. Mas na minha nota de compra, eu consigo te provar qual é o ICMS que está embutido e eu estou arcando com ele. Aí vocês podem estar se perguntando assim, tá, Sigrid, mas como é que isso está nos tribunais? Tenho duas notícias boas. Primeira notícia boa é que o STF agora, pessoal, isso foi, acho que foi agosto, tá? É só olhar a jurisprudência que tem no link que eu vou mandar para vocês, mas deve ter sido agosto. Ele decidiu, no curso 1.258.842, que esse assunto não é constitucional. Ele jogou a bola para o STJ. Ele disse assim, olha, ausência de repercussão geral, recurso extraordinário que se nega segmento, firmada a seguinte tese de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhimento antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da contribuição do PIS e da COFINS. Então, ele disse assim, olha, não é comigo esse assunto. Então, tá. Aí a gente desce nos tribunais e o TRF da terceira região deu ganho para uma empresa que disse, ressalte-se que o fato de o substituído não emitir nota com destaque de ICMS não lhe desnatura o reconhecimento do direito, considerando que a sistemática do PIS e da COFINS é efetivada de forma completamente diferente da do ICMS. Então, pessoal, aqui tem uma outra boa notícia nos tribunais, que realmente clientes de vocês substituídos têm condições de ganhar na justiça o direito de retirar o ICMS-ST pago na nota de entrada, tá? É uma mecânica, uma sistemática um pouquinho diferente, para não dizer totalmente, que os tribunais têm dado de causa. Ok? Bom, aqui, então, nós temos uma nova proposta de cálculo. Resumindo, né, tudo isso que nós falamos hoje, que o faturamento bruto, tu tira o IPI, tu tira o ICMS-ST, isso é pacífico.
mas nós estamos falando de tirar judicialmente o ICMS, o ISS e o ICMS-ST do substituído. Então, aqui tem uma síntese do que a gente falou. Então, eu encorajo vocês a perguntarem nos clientes o que eles acham sobre essa tese, se vocês podem apresentar uma estimativa de valor, tá na planilha que eu vou mandar para vocês, essa forma de calcular a estimativa para apresentar e entusiasmar o cliente a buscar. Lembrando que qual é a motivação de entrar judicialmente? Por enquanto não teve modulação de efeitos. Então, sem modulação de efeitos, nós temos condições de buscar os 5 anos. A hora que vier a modulação de efeitos, muito provavelmente vai ser para frente. O STF vai decidir, olha, não vamos dar 5 anos para todas as empresas, senão o governo federal quebra, né? Devolver 5 anos de todas as empresas vai ficar muito pesado. Então, tem um cunho político quando tu decide se tu vai permitir que todo mundo busque 5 anos ou não. Então, quando tu ingressa judicialmente, tu dá essa oportunidade para o cliente. E é muito difícil que seja revertido essa tese nos tribunais, seja de ISS, seja de ST. Por quê? Porque tem uma tese mãe que já foi julgada. Então, eu diria que essa ainda é a melhor tese, tá? De 2020. Está quase sendo alcançada por outra tese, que é a última da noite de hoje, que é a tese dos 20 salários mínimos, que também é uma tese excelente, mas não tem previsão de ser votada pelo STF, porque essa tese dos 20 salários mínimos é votada em nível de legislação de Constituição. Então, o STF vota processos que envolvam a constitucionalidade de um determinado tema. O STJ ficou limitado a essa tese dos 20 salários mínimos, mas se tem um julgado de uma turma do STJ, da tese dos 20 salários mínimos, que vocês vão gostar de conhecer essa tese se já não conhecem, tá? Bom, outra tese, agora não judicial, né? Essa aqui é para os meus colegas contadores. Sigrid, eu não tenho parceiro advogado. Vou fazer network aqui no chat, pessoal. Vamos dizer, olha, eu faço parceria, sou advogado, sou contador, quero um parceiro advogado. Melhor coisa são os parceiros. Eu tenho os meus advogados. Olha aí a Júlia, ó. Boa, Júlia. Vamos colocar no chat aqui, pessoal, para a gente fazer esse network e fazer parcerias. Por quê? Porque o advogado e o contador que trabalham com teses tributárias é o feijão com arroz, pessoal. Combina perfeitamente, tá? Um precisa do outro. Certo? Bom, pessoal, agora eu quero conversar com vocês sobre os créditos de PIS e COFINS. Sigrid, essa tese se aplica para quem? Se aplica para a indústria, se aplica para frigorífico. Eu tenho um cliente que é supermercado. Supermercado é possível também vários créditos de PIS e COFINS, tá? Então, agora a gente vai para o outro lado do PIS e COFINS. Agora nós vamos apurar crédito. Júlia, muito obrigada pela tua generosidade. E aí, pessoal,
Já falei que eu admiro muito essa turma aí do sábado, são guerreiros. Olha aí, ó, tô gostando de ver o network nesse chat aqui, pessoal. Tô gostando de ver. Vamos deixar o e-mail, pessoal, no chat. Quem quiser parceria aí. É isso aí, pessoal. Pessoal, essa tese agora, boa, pessoal, é isso aí. Vamos fazer uma bradinha aí, o feijão com arroz, né? O contador e o advogado se complementam. E aí, pessoal, agora nós vamos falar brevemente sobre essa tese aqui. Boa, Diogo. Essa tese aqui, que é administrativa. Por que administrativa? Porque a Receita Federal aceita. É diferente daquela do ICMS fora da base de cálculo do PIS e da COFINS, que ela dificulta até não querer mais. Essa aqui ela aceita, ela já foi convencida pelo próprio STJ, tá? O que dá direito a crédito, né? Nós temos vários créditos de PIS e COFINS, bens para revenda, bens e serviços como insumo, energia elétrica, aluguel, pagamento de leasing, máquinas e equipamentos, edificações, benfeitorias, armazenagem, frete na venda, frete na compra, frete em produtos em elaboração. Aqui não é uma aula de PIS e COFINS. Aqui nós vamos falar sobre onde é que está a oportunidade para insumo. O que é o insumo, pessoal? Antigamente, o insumo era muito restritivo. Era considerado somente aquilo que tinha contato com o produto em fabricação. Então, imaginem que até a vigência da IN 404, que foi 2019, nós tínhamos a necessidade de contato com o produto em fabricação. Então, tu era uma indústria de alimentos e a água que tu usava para cumprir uma norma sanitária para os teus produtos de alimentos não eram considerados insumo, porque não tinham contato, só a água do processo produtivo. Isso até 2019, tá? Só que os contribuintes nunca aceitaram esse posicionamento da Receita Federal, né? Que a gente chama de posicionamento do IPI. A Receita Federal queria minimamente o conceito de insumos, enquanto que o contribuinte queria tudo. Entendo que sim, Vanessa. Entendo que sim. Já vou comentar sobre isso, tá? Já vou comentar o porquê que eu entendo que sim para trás também. Antes da com a vigência da IN 404, eu entendo que sim. Por quê? As empresas pediram crédito de tudo. E aqui está o perigo, tá? De tu dizer assim, mas sem propaganda a minha empresa não vende. Sim, mas isso não é insumo. Insumo é o que está no custo do teu produto, do teu serviço. Isso é insumo. Tua despesa com venda, teu esforço de venda não é insumo. Insumo é teu esforço de produção. Insumo é o teu esforço de prestação de serviço.
Então, a tua propaganda, o teu representante comercial, o teu contador, o teu advogado, esse não é insumo, isso é despesa administrativa e despesa de venda. Esforço de venda não dá direito a crédito, ok? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o STJ decidiu um conceito intermediário, tá? Através do recurso especial 1.221.170. Esse conceito tirou a necessidade de ser necessário o contato do insumo com o produto. Agora, a água que tu usa para limpar o teu frigorífico, como ele é um custo teu, ele é essencial e ele é relevante, dá direito a crédito, tá? E isso após derrotas sucessivas da Receita Federal por parte do STJ, a Receita Federal publicou o parecer normativo COSIT 5 de 2018, em que aí sim ela deu o braço a torcer. E aí ela falou no conceito de essencialidade e relevância. E aí a coisa muda, né? Aí tu amplia o teu leque de possibilidades. Então, qual é a dica que eu dou sobre insumos? Boa, Vivi. Não pode ter desespero, né, Vivi? Não pode ter desespero. Tu tem que saber a tese, né? Tu não pode vender aí tentar tudo e ver o que dá, né? Eu também não sou dessa posição. Tu tem que ser técnico. Tu tem que agir pela técnica, né? E não dá para oferecer tudo porque tu tem que conhecer a legislação e a jurisprudência. O STJ não deu tudo. O STJ não deu tudo. O STJ ficou aqui no meio, ó. E aí tu tem que saber orientar teu cliente. Não pode vender que nos tribunais tu vai ganhar. Não, tu vai perder. O STJ não deu tudo. O STJ deu a ampliação do conceito de insumos, mas precisa ser insumo, tá? E aí, pessoal, que tem que ser essencial e relevante, isso foi recepcionado pela IN 1911, artigo 172. Exatamente, né? Agora vem a questão da pandemia. O que eu mais escutei foi cliente me perguntando, Cid, as luvas, as máscaras, os testes, a minha infraestrutura para trabalho remoto, dá direito a crédito? Aí a Sigrid vai na IN para responder. Não vou ser eu, a garantia não sou eu, a garantia é o que está na IN, a garantia é o que está na lei, a garantia é o que está na jurisprudência. E aí que a própria IN 1911 diz que também são insumos, bens ou serviços que, mesmo utilizados após a finalização do processo de produção, fabricação ou prestação de serviços, tenham sua utilização decorrente de imposição legal, né? E aí que esses gastos que as empresas têm exigidos por lei decorrem de uma determinação legal. Se tu amarrar direitinho com a legislação de Porto Alegre, a legislação do estado do Rio Grande do Sul, tu consegue tomar crédito de álcool gel, máscara, licença para software, termômetro, testes, né? O próprio gasto com infraestrutura para videoconferência, aluguel de notebook, isso tu consegue tomar crédito se tu amarrar com a lei da tua cidade
a lei do teu estado que te obrigou a oferecer trabalho remoto ou fazer teste nos teus funcionários, nos teus clientes. Então, está aqui uma oportunidade também de aproveitamento de crédito administrativo, porque está numa IN da Receita Federal, tá? E falando sobre essa questão do que não é insumo, por que não é insumo? A Receita Federal está dizendo bens e serviços utilizados nas operações comerciais, ou seja, o representante comercial, a minha despesa com propaganda. Ah, Sigrid, mas a Receita Federal, o CARF deu para Ricardo Eletro créditos de propaganda, né? Suzana, enquadraria como EPI, tá? Mas também bens ou serviços que, mesmo utilizados após a finalização do processo de produção, fabricação ou prestação de serviços, tenham sua utilização decorrente de imposição legal, tá? Tá aqui, ó. Tá nessa primeira parte, tá? A Ricardo Eletro ganhou no CARF o crédito de propaganda, por quê? Porque ela tem receita de propaganda. Então, o que ela paga de propaganda é insumo porque ela oferece a receita de propaganda, né? O que é CLOAD? CLOAD? Cloud? Ah, tá. Fernanda, foi a Fernanda que perguntou? Luiz, eu entendo que é possível, tá? Tu enquadrar como insumo, mesmo utilizado após a finalização do processo de produção, fabricação ou prestação de serviços, desde que tu consiga amarrar com uma lei que te obrigou a ter esse espaço na nuvem, tá? Tu tem que amarrar isso direitinho. Mas assim, ó, pessoal, não uma lei que diga, ó, tu precisa ter espaço na nuvem, mas uma lei que te diga, ó, precisa botar teus funcionários a trabalhar remoto. Teus funcionários precisam trabalhar remoto. Não é atividade essencial. Funcionários em casa. Aí tu contratou um serviço na nuvem. Contratado devido ao homework. Exatamente, tá? Então, a amarração é caso a caso, tá, Luiz? Então, se tu conseguir amarrar, nesse caso, dá direito a crédito. Pessoal, alguma dúvida? Tudo ok, Luana? Que bom. Bom, agora, pessoal, lembrando, tá? Lembrando vocês que tudo isso que eu tô falando, tá? Na noite de hoje, eu fiz uma seleção das melhores teses para aplicar em 2020,
não significa que sejam todas, tá? Para vocês, eu fiz um apanhado das melhores. Mas, Sigrid, eu sei que tem a tese do ICMS, da base de cálculo, da demanda contratada. Ou, Sigrid, eu sei que tem a tese do ICMS antecipado não poder ser por decreto. Pessoal, muitas teses, tá? Eu abordei numa maratona para lançar o meu curso. Então, eu fiz uma maratona de teses tributárias de 5 noites, onde no fim delas eu lancei Oi, pessoal. Deu uma instabilidade aqui, né? Deu uma instabilidade. Tá, voltou? Voltou? Voltou, Sigrid, então, tá ouvindo. Tá, obrigada. Então, pessoal, eu deixei aqui o link para vocês, vou botar de novo aqui, ó, para que vocês assistam, quem quiser, 5 horas, 1 hora por dia, vai ficar disponível até domingo. Quem quiser assistir as 5 aulas, eu falo de várias outras teses, mas as melhores eu reuni para a noite de hoje, tá? Então, tem algumas outras, eu sei que tem algumas outras, mas eu selecionei aqui as que, de fato, podem gerar maior resultado para o escritório de vocês, através de honorários, mas existem outras, tá? Que eu abordei nessa maratona aí. Então, fiquem à vontade, quem quiser maratonar, né, um Netflix de teses tributárias, tá aí o link. Vamos agora de Simples Nacional. Alguma dúvida? Podemos seguir para o Simples Nacional? Podemos? Beleza. Pessoal, o Simples Nacional, né, ele é um regime, ele não é um tributo, né? O Simples, ele é um regime no qual empresas que faturam até 4 milhões e 800 no mercado interno pagam tributos sobre a receita. O que engloba? Imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, contribuição previdenciária patronal, IPI, ICMS, ISS, é num documento único. E aí, o que acontece? Quando eu sou uma indústria, eu pago o IPI e o ICMS. Quando eu sou comércio, eu pago ICMS, mas todos eles pagam PIS e COFINS. E o segredo dessa tese tributária está no PIS e COFINS monofásico. Antes de ter o monofásico, as empresas pagavam o PIS e COFINS ao longo da cadeia produtiva. E depois da inclusão desse regime monofásico, nós temos que as indústrias pagam PIS e COFINS e o resto da cadeia está dispensado. Mas, Sigrid, quem está no monofásico? É o que interessa para nós nessa tese, tá? Combustíveis,
combustão, gasolina, óleo diesel, GLP, nafta, álcool. Esses, quem paga é a indústria. O PIS e COFINS é pago pela indústria. O que mais? Produtos farmacêuticos, pneus, autopeças, bebidas, máquinas e veículos, produtos de perfumaria, higiene pessoal. Isso tudo, quem paga o PIS e COFINS é a indústria. Então, vai ser quem? A Petrobras dos combustíveis, a Bayer dos medicamentos, a Unilever de produto de limpeza, a GM para veículos e peças, a Ambev para bebidas. É a indústria que paga. Então, onde é que está a tese? A tese está no artigo 18 da Lei Complementar 123 de 2006, que diz o seguinte: na apuração do montante devido do mês para o contribuinte, serão consideradas as reduções relativas aos tributos já recolhidos. Ora, ou sobre os quais tem havido tributação monofásica. Está aí, pessoal. Está aí costurado. A oportunidade está costurada. Redação dada pela Lei Complementar 128 de 2008 e Lei Complementar 147 de 2014. Está aqui a tese. Tu pode retirar o PIS e COFINS e o ICMS-ST pagos pela indústria, se o teu cliente é comerciante. Ah, Sigrid, mas nós tivemos recentemente o recurso extraordinário 1.199.021 do STF. Nós tivemos. Abalou as estruturas essa decisão aqui. O que teve de gente me chamando no direct, desesperado, porque esse é o único produto que ele oferece para o cliente dele, ele só ganha o escritório. Tu me chamou, Diogo? Não me lembro de ti. Ah, tu ficou desesperado. Ah, tá, Diogo. Tá, me lembrei do teu e-mail. Sim. Eu dei uma resposta bem completa até, né? Mas assim, pessoal, por que o desespero? Porque realmente foi assustador o que ele disse. O STF disse assim, olha, vamos ler. É constitucional a restrição imposta à empresa optante pelo Simples ao benefício fiscal de alíquota zero previsto no parágrafo único da Lei 10.147, tendo em conta o regime próprio ao qual é submetido. Então, assim, não pode ter alíquota zero para Simples Nacional. Ou seja, não pode retirar o monofásico. Ele contrariou o que diz uma lei complementar. Então, assim, pessoal, até eu quero dizer para vocês, quem trabalha só com essa tese no seu escritório de contabilidade, de advocacia, só tem esse produto, eu parabenizo por estar assistindo essa aula aqui, que fala de várias teses, não precisa tu ficar só nessa aqui para o teu cliente, porque a hora que esse trecho aqui for revogado, a casa cai. A casa cai. Porque está aqui a defesa para se continuar fazendo de retirar o PIS e COFINS do monofásico. Está aqui. Então, não é que essa decisão do STF derrubou a tese. A decisão do STF deu uma cutucada na tese, tá? Mas por que a gente pode ainda continuar? Na minha opinião, e vocês já viram que eu sou técnica, né? Eu sou fria. Porque o que o STF julgou foi uma lei ordinária, tá? Uma lei Peraí que deu problema aqui. Só um pouquinho. Deu. O STF julgou uma lei ordinária e o que a gente tem é uma lei complementar. Uma lei complementar.
vigente. E ele julgou uma ordinária, mas o que a gente tem é uma complementar, nos dando o suporte para essa tese continuar valendo. E digo mais. Olhem aqui essa solução de consulta 173 da Receita Federal de 2014, que é exatamente o que eu penso. Para fatos geradores até 2008, que é a vigência da Lei Complementar 128, inexistia amparo legal para, de qualquer modo, alterar percentual relativo a PIS e COFINS. Contudo, para fatos geradores ocorridos a partir de 2009, o Simples Nacional passou a admitir a redução a ser recolhido, nos termos do artigo 8º, que é o que eu li para vocês, está aqui, pessoal. Então, o STF deu uma cutucada, mas qual é a mensagem? A mensagem é que se amplie os produtos oferecidos de recuperação tributária no escritório de vocês. Não fiquem só no Simples Nacional, porque você já domina o portal do Simples, já domina o PGDAS, já domina XML, porque basta um assopro do STF que a lei complementar precisa estar sólida. Se mexer na lei complementar, eu já não acredito nessa tese, tá? E ela está vigente, por isso que eu acredito. Mas, Sigrid, e aí, essa tese funciona como? Pessoal, funciona assim, ó. Nós temos aqui o anexo 1 do Simples Nacional, que é o que nos interessa, por causa do comércio. A indústria paga o PIS e COFINS monofásico e os clientes dessa indústria que comercializam os produtos monofásicos pagam e têm o direito de retirar o PIS e COFINS. Então, vamos ver. Aqui tem a alíquota nominal e tem o valor a deduzir, que corresponde à parcela isenta da faixa anterior. E aí, o que nos interessa? A alíquota efetiva, que é para clientes que faturam até 180 mil, 4, para clientes que faturam até 365,65, 720 mil, 7,58, 1.800.000, 9,45, 3.600.000, 11,88 e 4.800.000, 11,13. Sigrid, por que tu tá entrando nesse detalhe? Pessoal, porque a gente precisa conhecer o peso do PIS e COFINS dentro dessa alíquota efetiva. E tá aqui o peso, ó. Se o teu cliente for um comércio e ele tem toda a receita dele no monofásico, vocês podem estar se perguntando assim, Sigrid, como é que eu sei que as receitas do meu cliente estão no monofásico? Tabela 4.3.10 do SPED de PIS e COFINS. Tá, pessoal? Eu vou mandar no material para vocês também essa tabela, tá? Para vocês verem os produtos. É por NCM que a gente vê isso, tá? Nos clientes. E aí, que se o teu cliente fatura até 3.600.000 e ele tem 100% da receita dele no monofásico e ele tributou cheio, nós temos que ele pode recuperar 1,84% do seu faturamento. Ah, Sigrid, o meu cliente faturou 720 mil. E, em princípio, toda a receita dele está no monofásico, porque eu olhei a tabela 4.3.10. Então, ele pode recuperar até 1,17% da receita dele dos últimos 5 anos, tá? E outra coisa, pessoal, eu também vou mandar uma planilha para vocês, a segunda planilha, para que vocês consigam automaticamente
levantar esse valor aproximado. Lembrando que tudo é por XML, tá, pessoal? Na vida real, é XML, é a nota fiscal de venda que tem que estar batendo com o NCM que tem na tabela 4.3.10, tá? E aí, se o cliente de vocês também paga ICMS-ST, ele tem direito também a retirar o ICMS quando ele for pagar. E para isso precisa conhecer a legislação do estado, tá? Do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, vai depender de onde ele está fazendo negócios, ok? Bom, e vamos para a última tese, para mim a segunda melhor tese de 2020, mas isso serve para lucro real, essa retirada. O meu cliente é revendedor de bebidas e comidas. No lucro real é um pouquinho diferente, tá, Cristiane? Ele tem direito a retirar, mas ele não precisa abrir mão dos créditos. Então, a gente tem uma outra tese aí. Por quê? Porque isso serve para lucro real, respondendo objetivamente, tá, Cris? Isso serve para lucro real. O teu cliente, se ele está no monofásico e ele opera com produtos que estão na tabela 4.3.10 do SPED e ele é comércio, ele tem direito a retirar, tá? Ele é revendedor ou ele é distribuidor de bebida? Tem que ver direitinho a questão das bebidas, tá? Porque as distribuidoras, elas não estão no monofásico. As distribuidoras também pagam, tá? Se eu não me engano, revendedor e distribuidor é a mesma coisa, tecnicamente falando lá para a Receita Federal. Se ela revende bebida, ela distribui as bebidas, né? Aí eu tô falando algo que eu não domino, não é o meu campo, tá? Mas, para te responder essa pergunta, o que eu te recomendo? Lê essa tabela 4.3.10, tá? Do SPED de PIS e COFINS, que tem a base legal das bebidas, tá? Pessoal, então, vamos falar da segunda melhor tese de 2020, na minha opinião, tá? Que é a tese dos 20 salários mínimos. Vamos lá, como é que funciona essa tese? Nós estamos falando dos terceiros. Quem são os terceiros? São contribuições parafiscais, que a gente chama, né? O INSS, ele é composto de 3 partes. A primeira parte é a alíquota patronal de 20%, a segunda parte, o FAT, o FAP e o RAT, que dá em média 3%, pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, e tem os terceiros, que muito comumente é 5,8%. Esse terceiros, a tese é em cima da base de cálculo para aplicação do 5,8, tá? Sigrid, o que é o 5,8? Depende, tá? Pode ser comércio paga pelo FPAS 515, que é 2%
para o salário educação, 0,2 INCRA, 1 SENAC, 1,5 SESC, 0,6 BRAE, aí tu chega no 5,8. Por que eu estou falando isso? Pessoal, não sei se vocês viram, no Valor Econômico dessa semana saiu que uma empresa perdeu o processo, a ação cheia, porque o advogado não colocou quais eram as contribuições na ação judicial, tá? Então, tu tem que saber que esse 5,8 aqui, ele é composto de várias partes. Esse dinheiro vai para vários lugares. E se tu não coloca na ação judicial que tu quer que o teu cliente não pague mais sobre um teto, que eu já vou explicar, cheio, as contribuições X, Y, Z, W, tarará, o juiz não é obrigado a te dar. Isso saiu na notícia do Valor Econômico dessa semana, que assombrou o mercado, tá? Então, no meu curso, tem um modelo de mandado de segurança que menciona todas as verbas, para não deixar de fora. Mas, Sigrid, como é que funciona essa tese? Essa tese diz respeito a um teto de 20 salários mínimos, sobre o qual incide essa contribuição para fiscal. E teve origem numa lei de 73. No artigo 14, previa que essas contribuições para fiscais eram restritas a 10 vezes o salário mínimo. Separação. SESC separado em outra ação. Separado eu nunca vi, eu vi só não dar ganho de causa, né? Não sei se tu viu essa matéria aí. Tu viu, né? Deu uma estremecida no mercado, né? Mas tudo bem, vamos lá. E aí, pessoal? E aí que em 81, essa lei alterou para 20 vezes o salário mínimo, gente, no país. O teto da contribuição para fiscal arrecadado por conta de terceiros. Ocorre que essa lei vem sendo desrespeitada, uma lei vigente, que o STJ, ao ser provocado no recurso especial 1.570.980, a primeira turma negou seguimento ao recurso interposto pela Fazenda e firmou o entendimento de que, em razão da Lei 6950 estar vigente, não há que se falar em desrespeitar esse teto. Só que a IN 971 de 2009, artigo 57, inciso 1 e 2, determina que o contribuinte deve aplicar sobre a alíquota cheia. E, afinal de contas, o que o contribuinte precisa seguir? Uma IN ou ele pode se socorrer no judiciário pedindo que respeite uma lei vigente? Então, aqui a gente tem a oportunidade de buscar clientes que tenham folha mensal superior a 20 salários mínimos. Sigrid, quanto é que é o salário mínimo? 1.045. Vezes 20, 20.900. Pessoal, cliente que tem folha de pagamento superior a 20.900 podem buscar 5 anos para trás, tá? O cálculo é esse aqui. Teto igual a 20 vezes o salário mínimo, vigente hoje, tá?
Mas quem vai devolver esse dinheiro, Sigrid? Eu vou ter que pedir para o SESI, eu vou ter que pedir para o SEBRAE, eu vou ter que pedir para o SENAC. Pessoal, olhem o artigo 5º da IN 1717. Compete à Receita Federal efetuar a restituição dos valores colhidos por outras entidades e fundos, exceto no caso de arrecadação direta, realizada mediante convênio. Então, assim, se o teu cliente paga direto SESC, direto SENAI, direto Salário Educação, sem ser pela guia do INSS, pelo DARF Web, aí ele não é com a Receita Federal esse assunto. Mas o artigo 5º da IN 1717 diz que é com ela efetuar a restituição dos valores recolhidos para outras entidades e fundos. Ok, pessoal? Então, aqui, se o Tribunal de Justiça, a primeira turma, uma turma inteira decidiu, a gente pode se socorrer no judiciário para fazer valer 5 anos para trás dessa tese, que para mim é a segunda melhor tese, tá? Por que, Sigrid? Porque se aplica em empresa de lucro real e lucro presumido. Toda empresa tem folha de pagamento, não é verdade? Então, aqui a gente pode... O céu é o limite para a gente buscar cliente que tenha essa oportunidade aqui, tá? De novo, tem que saber fazer. A ação judicial... Ó, o que eu recomendo, tá? Que no modelo do meu curso tem. Na ação judicial, tu descreva quais são... Sim, tem que... Eles... Na verdade, assim, ó, as ações judiciais, em primeira instância, não é a derrota. Tanto é que esse assunto subiu, né? Que esse assunto subiu para o STJ e lá ele decidiu, né? Então tem que chamar o pai, né? Mas assim, pessoal, na ação judicial, tu tem que provar que a lei está vigente. Na ação judicial, tu tem que descrever quais são as contribuições para fiscais, a composição, e eu vou te dizer mais, um papo de bastidor que eu escutei, que daí é uma dica que eu dou para, sabe aquele truque do ICMS a pagar, que a Receita Federal alega que tem que ser o a recolher? Nós temos um bastidor aí de que a Receita Federal vai fazer o papel dela de dizer que esse 20 salários mínimos é por funcionário. Então, na ação judicial, eu recomendo que já peça para o juiz se manifestar sobre qual é o teto. É 20 salários por funcionário ou 20 salários da folha de pagamento? Porque daí tu já está um passo na frente. Não adianta agora tu conseguir uma decisão judicial favorável que depois tu não tem a definição, né? Se é por funcionário ou não. E aí tem uma solução de consulta igual o ICMS, e aí ela diz, não, é por funcionário. Se não tem na ação judicial, vale o que eu estou dizendo. Então, essa é uma dica que eu dou, tá, pessoal? Para dar certo lá na frente. Certo? Depende do que for decidido, né, Vanessa? Tu pode depositar em juízo. Tem cliente meu que não deposita em juízo, mas faz uma aplicação financeira desse valor, tá? Por quê? Porque ele prefere, ele se resguardar. Na hipótese, e aí tu ganha a confiança do cliente. Na hipótese de não ser favorável o trânsito em julgado, ele pega o dinheiro que estava depositado lá e paga a... Depende, né? Depende. De nada, Vanessa, imagina.
Ele pega o dinheiro que está depositado em juízo e paga. Essa pergunta da Vanessa é muito interessante. Por quê? Quando o cliente ele tem uma decisão desfavorável, denegatória, ele tem 30 dias para pagar sem multa. Então, ele tem um prazo de 1 mês para pegar aquele dinheiro que ele depositou em juízo ou depositou numa conta de aplicação financeira e pagar. Então, não houve um prejuízo para o teu cliente. Tu ofereceu uma possibilidade para ele, com base técnica, não com base no que tu acha. Então, a tese tributária tem que ser oferecida, mas tem que ser oferecido sempre a verdade. O plano B qual é? Deposita em juízo ou deposita numa conta de aplicação financeira, faz de conta que tu ia ter que pagar de forma e quando for transitado em julgado, o dinheiro tu paga o governo ou o dinheiro volta para a empresa, né? Certo, pessoal? Eu não sei se vocês têm alguma dúvida. Tranquilo? Bom, pessoal, o que acontece? Aqui foi uma apresentação das teses tributárias. Mas o que eu sinto, tá? Isso aqui é minha percepção de anos que eu trabalho com recuperação tributária. Existe um mundo à parte da recuperação tributária, tá? A tese tributária é como essa figura ilustra aqui, ó, a ponta do iceberg. Mas lá embaixo tem uma vida e tem um modus operandi que poucas pessoas se arriscam a fazer, tá? E esse curso que eu lancei, ele se propõe a ajudar essas pessoas que têm interesse em gerar resultado para o seu cliente, mas o operacional não sabe, tá? E isso eu faço há muitos e muitos anos, de recuperar tributos para empresas, tá? Então, esse curso, ele foi organizado de uma forma que proporcione modelo de ação judicial, como levantar o crédito de PIS e COFINS, como levantar o crédito do Simples Nacional, como usar o XML, quais são as retificações que precisam ser feitas no SPED, no portal do Simples Nacional, no PGDAS, como é que eu atualizo pela Selic, como é que eu faço Perdecomp ou Perdecomp Web, o que tem que ter, qual campo preencher, honorário, quanto é que eu cobro, como é que eu negocio, quem está fazendo errado é o contador, ele não vai se sentir lesado por eu estar oferecendo um produto na frente dele, como é que eu torno o contador um parceiro meu? Como é que eu trago o contador que está incorrendo num equívoco que a tese do Simples Nacional, ela nasce de um equívoco do contador, de um esquecimento do contador. Mas tu não pode ter um relacionamento ruim com ele. Tu tem que conquistar a confiança dele. E ele não pode te ver como um concorrente. Teu trabalho é de recuperação tributária, teu trabalho não é de pegar cliente para o teu escritório. O cliente é dele. Então, no curso, eu falo sobre como trazer o contador para o teu lado. Ensina ele o que tu faz, mostra para ele a matéria-prima do teu trabalho, que ele vai te ajudar com o XML que tu precisa, mas para isso tu tem que estar com a proposta assinada. Se tu não tiver com a proposta assinada, tu não tem garantia de que o contador não vai dizer para o teu cliente que ele faz mais barato.
Então, tem toda uma parte estratégica que eu trago no curso. A habilitação na receita. Tem empresa quebrando a cara, entre aspas. Por quê? Porque na habilitação não abriu o valor antes do e-social e depois do e-social. E aí, quando quer compensar com o INSS, a Receita Federal não está autorizando, porque na habilitação não consta qual é o valor de pós-e-social. E aí tu não consegue fazer a compensação cruzada. Então, esse tipo de orientação eu dou no meu curso. Como é que tu faz uma habilitação perfeita para que o cliente não tenha surpresa, ele possa usar o crédito? Ah, Renner... Tem compensação cruzada. Tem, sim. Tem a tributação da recuperação. Bah, né? A Renner estourou champanhe, né, pessoal? 1,3 bilhão. Pois é, mas e é lucro real, né? 34%. 34% sobre 1,4 bilhão. O que vocês acham? É ruim, né? Então, no curso, tem a tese para não oferecer a tributação. Sim, tem o caminho, tá, Vanessa? Por quê? Porque depende da cabeça do juiz. Mas eu mostro no curso qual é o argumento técnico para tu colocar na ação judicial. Porque se tu faz em mandado de segurança, tu não corre risco de sucumbência. Mas, exatamente, no curso, e aqui já estou falando para vocês, que eu recomendo que se entre com essa ação, tá? Porque o máximo que vai acontecer é tu não ganhar, tá? Mas, eu recomendo tu tentar nessa, tá? Tu tentar. E tem também a questão de tu não oferecer a tributação a Selic. Não oferecer a tributação à Selic, tá? Por quê? Porque não é fato gerador de imposto de renda e de contribuição social, pelo fato de não ser não ser um aumento patrimonial aquela Selic, sim ser meramente uma Opa, caiu meu brinco aqui. Ser meramente uma recomposição do poder de compra, tá? Então, essa tese eu explico direitinho no curso também. SPED fiscal, o que tu precisa, qual é o campo que tu preenche. Achei um insumo, o que eu faço? Como é que eu acho o insumo? O que eu faço depois que eu achei uma nota fiscal que não foi base para insumo? Também tem no curso. Qual é o campo da FD Contribuições? GFIP, retifico, não retifico na tese dos 20%? Como é que eu informo no e-social? O processo tem um campo específico. Se tu não informa no e-social qual é o processo, tu não economiza na tese dos 20 salários. Tu ganha liminar, mas no e-social não roda economia, tá? Então, é um curso pensado para ajudar quem trabalha com esse tipo de assunto, quem quer avançar, quem conhece as teses, se interessa pelas teses, mas tem segurança com algum assunto, tá? Então, o curso, eu vou colocar o link aqui para vocês conhecerem o curso, tá?
É um curso que vai até, as inscrições até dia 8, tá? Ele tem 4 módulos, que é a chave da recuperação tributária, o nome do curso. Ele tem 4 módulos, então, assim, tem gente comprando o curso, mas me pergunta assim, Sigrid, é muito longo o teu curso? A pessoa já se preocupa com o foco, né? E no curso tem 4 módulos e um módulo é dissociado do outro. Então, eu tenho um cliente do Simples Nacional. Que módulo eu assisto? Módulo 1. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Ó, tem um cliente para retirar o ICMS da base de cálculo. Qual é o módulo que eu assisto? Módulo 2. Tem recuperação tributária de créditos de PIS e COFINS, ampliação do conceito de insumo, frete na venda, tudo. Módulo 3. Não, eu tenho recuperação tributária de pagamento, módulo 4. Então, é um curso que vocês podem acessar por um ano e não necessariamente fazer ele, e sim à medida que vocês têm algum cliente que possa ser aplicável. Então, não é um curso que tu vai passando, um módulo precisa do módulo anterior. Não é assim que ele funciona, tá? Deixa eu abrir aqui direitinho. E aí, pessoal, quem tiver interesse, tá, em se inscrever no curso, pode se inscrever até dia 8, tá? Até dia 8 as inscrições estão abertas, depois só ano que vem. E para quem está assistindo a palestra aqui, tem um bônus que é 10% de desconto, tá? Isso em função do prestígio de vocês estarem aqui. Não é um cupom que eu vou lançar nas minhas redes sociais, não é um cupom que eu vou lançar para os meus e-mails. Vocês não vão me ver anunciando esse cupom, tá? Esse cupom é específico em função dessa palestra que a Monteiro Lobato e a MB Cursos aqui proporcionaram, então essa parceria com a Prof. Magda, e eu vou colocar aqui o cupom para que vocês possam pensar e, se tiverem interesse, usar, tá? Esse aqui é o cupom. Quem tiver alguma dúvida, fica à disposição, tá? E o bônus, além desse desconto de 10%, é 2 mentorias em grupo comigo. Então, se inscrevendo até hoje, e vocês ganham 2 mentorias em grupo comigo, uma em novembro e outra em dezembro. Em novembro e em dezembro, nessas mentorias, vocês vão poder trazer problema do cliente de vocês para eu resolver. Então, é uma forma de não deixar você só com as aulas, e sim para a vida prática, certo? Então, eu fico à disposição de mais detalhes, se vocês quiserem. Esse bônus e essa mentoria é para inscrição até hoje, tá, pessoal? Porque as inscrições vão até dia 8, mas essas oportunidades é para quem realmente assistiu à palestra, né? Quer falar, Prof. Magda? Não, estou te aguardando finalizar então tá. para fazer o sorteio e o fechamento. Então tá. Pessoal, eu quero agradecer imensamente vocês terem me ouvido aqui por quase 2 horas. Qualquer dúvida, vocês têm meu contato, tem meu Instagram, tem meu e-mail na apresentação também. Fiquem à disposição. Agora eu vou passar a palavra para a Prof. Magda. Bom, Sigrid, te agradecer, então, acho que todos esses
conhecimentos aí maravilhosos que tu passou para o pessoal, tá? E pelo teu curso já desejo sucesso, eu acho que já é um sucesso, acho que tem poucos profissionais que entendem tanto deste tema quanto tu, que eu sei que estuda muito sobre isso, e sei que Obrigada. Quem realizar o curso, com certeza vai se dar muito bem. Então, obrigada pela participação. Pessoal, eu vou fazer, então, agora aquele sorteio básico, né? 2 cupons de desconto dos cursos da MB Cursos, tá? De 40%. E também 2 matrículas, que se refere à primeira mensalidade do MBA em Compliance tributário com ênfase em SPED. Se caso aquele que for sorteado não queira fazer, passar para outra pessoa, depois a pessoa só entra em contato comigo, tá bem? Eu vou compartilhar aqui, então, a planilha de quem está presente. Opa, não está querendo compartilhar. Um pouquinho. Minha planilha não. Aqui. Estou com a canequinha maravilhosa. Primeiro sorteio é 40% de desconto em cursos da MB. Número 2, a Carla Menezes. Ok, pessoal? Mais um de 40%, MB Cursos. 21, a Vanuzi. Cupom, então, 40%. Então, olha a agenda. A Núria vai colocar o link ali da agenda. E aí, escolhe qual o curso, me avisa por e-mail ou por WhatsApp que eu vou cadastrar o código de 40%. E agora, 2 matrículas. 10. 10 não vale, né? A Júlia já está fazendo pós. Júlia, já saiu? Eu vou sortear outro, gente. A Júlia, eu vejo algum desconto para ela dos cursos. 20, Vanessa Sanhudo. Vanessa ganhou, então, uma primeira mensalidade, que é da matrícula, tá? Só a matrícula, se não fez ainda. E do pós-compliance, então, tributário com ênfase SPECS. Mais uma matrícula. – 17. A Simone já faz pós. Simone? Mas aí depois eu também vejo com a Simone para ela... Cadê? Para ela trocar por desconto em cursos da MB. Tá bem, gente? Pessoal, então... Ai, Viviane, tadinha da Viviane. Isso, Simone. Júlia, aí eu... Foi na trave, a Vanessa ganhou, chegou em... A Júlia eu troco também por cupom de desconto e a Simone também, tá? Simone, já dei uma olhada na agenda lá dos meus cursos que vai ter 40%. Viviane, tu tá em todas, Viviane, eu vou ter que te dar um cupom de desconto. Eu também acho. Eu também acho.
Eu ganho desconto. Viviane, tu vai ter o teu cupom, já tem o teu cupom, pode escolher o curso, tem perícia tributária, Viviane, vai lá. Tem perícia tributária agora, que muito bom, tá bem? Gente, muito obrigada pela participação de todos. Aguardo vocês para a próxima palestra, que vai ocorrer no dia 16, com o professor Laranja. Aguardo a todos, então tenham uma boa noite, um excelente final de semana, cuidem-se, coloquem algum ali no chat, se colocar algum feedback aí da palestra, coloquem para nós, é importante, assim, a gente também saber o que vocês acharam. Essas contribuições sempre são bem-vindas, né, Sigrid? É verdade, dá prints maravilhosos. É verdade, dão ótimos prints, podem colocar as suas observações ali. Ai, obrigada, Suzana. Obrigada, maravilha, Suzana. Obrigada, Tati. Obrigada, Núria, também. A Núria me assistiu.